política de ação afirmativa é uma política de cotas, por exemplo, é uma política em que eu dou acesso a certos alunos para a universidade e eu tiro o acesso de outros alunos. Né? Então, se a gente for pensar em custos, eu vou ter custos para os alunos que vão ser afetados pela política, porque vão deixar de estudar naquela universidade, né? E vou ter benefícios para os alunos que estudaram naquela universidade. Então, no fundo, é uma política em que eu vou ter necessariamente ganhadores e perdedores. Né? E daí toda a dificuldade, eu acho que essa é uma dificuldade da literatura e é algo que eu tenho tentado fazer na minha pesquisa, mas que não é muito fácil, é tentar estimar o que são esses custos, o que são esses benefícios. Né? Principalmente porque a situação que eu fiz alguns estudos, por exemplo, no caso da Unicamp, e o caso da Unicamp é um caso particular, porque na época que a Unicamp implementou a política de ação afirmativa, ela era a única universidade no estado. Né? Então, por exemplo, você pode pensar que para os alunos que deixaram de ser admitidos na Unicamp naquela época, né, existiam ainda diversas opções. Então tinha ainda a USP, tinha ainda a Unesp, tinham várias universidades públicas que não tinham programas de ação afirmativa, então provavelmente o que eu tive ali foi mais estudantes mudando de lugar, né? Hoje em dia, como todas as federais têm políticas de cotas e como todas as universidades públicas têm políticas de cotas, talvez essa conta seja diferente, né? A gente chega a uma conclusão diferente. Mas no fundo é isso, no fundo eu estou trazendo para o sistema alunos que vão se beneficiar, né? A gente espera que se beneficiem da política, e alunos que vão deixar de entrar. E isso daí é uma conta que, assim, eu tenho tentado fazer, mas não é uma conta tão simples de fazer, né? Acho que tem alguns, a gente está começando a avançar em fazer essa conta, mas não é tão óbvio, mesmo porque eu posso pensar que tem benefícios em termos de salário, mas tem outros benefícios associados a frequentar a universidade, né? E esses benefícios são ainda mais difíceis de serem quantificados. Né? Um dos argumentos que várias pessoas trazem quando defendem políticas de cotas, né? Se usa muito o exemplo de medicina, né? Então fala, bom, se você só forma médicos da classe média alta que moram em bairros da classe média alta, o que você vai conseguir são médicos da classe média alta formados pela universidade pública. Né? Por outro lado, se você trouxer alunos de outros níveis socioeconômicos e alunos que queiram morar em outros bairros que têm menos médicos, talvez eu tenha um efeito social que vai muito além de tirei um médico e coloquei um médico, né? Mas um efeito sobre, por exemplo, um bairro ou uma região que antes não recebia médicos. Né? Isso, em teoria, é algo possível de quantificar, mas não é muito fácil. Né? De maneira geral, aqui no Brasil, a gente tem muito poucas bases de dados que permitem seguir o indivíduo da universidade para o mercado de trabalho. A gente está começando nesse esforço, e é isso que eu precisaria para conseguir responder esse tipo de coisa. Né? E esses dados não são triviais, porque são dados em que eu preciso acompanhar o aluno desde a universidade até o mercado de trabalho, às vezes muitos anos depois. Né?